Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos nós estamos aprendendo o melhor de Deus para o nosso tempo, para a nossa geração, tendo a oportunidade, através do programa Educação Cristã Continuada, aprender sobre um tema especial para as nossas vidas. Fundamental, básico, é o que todo crente tem que saber. Doutrinas bíblicas, fundamentos da verdade. Nós já aprendemos sobre a doutrina bíblica sobre Deus, já introduzimos o assunto sobre, e estamos continuando estudando sobre ele, sobre as criações e criaturas de Deus, e terminaremos o trimestre aprendendo sobre a terceira doutrina bíblica fundamental, que são os planos de Deus. Então, se você quiser resumir a Bíblia em 3 tópicos, em 3 importantes tópicos, lembre comigo, Deus, a doutrina sobre Deus, quem é Deus, a doutrina sobre a criação e as criaturas de Deus e a doutrina sobre os planos de Deus. Já aprendemos sobre Deus, Deus único e verdadeiro, Jesus, expressão visível de Deus, Espírito Santo, o Consolador, e introduzimos o assunto sobre a doutrina da criação, Deus, o Criador. E hoje introduzimos o assunto sobre as criaturas. Estamos aprendendo a lição número 5, anjos, os mensageiros de Deus. Depois nós vamos falar sobre os anjos caídos, agentes do mal, o homem, a coroa da criação, e entraremos então nos planos de Deus. Deus tem plano para a igreja, plano para a família, plano de salvação, planos de redenção, planos de vinda do Senhor e planos também para o futuro. É algo extraordinário, você não pode perder. Voltando à aula então de hoje, a aula de hoje nós começamos falando então sobre a natureza dos anjos, espíritos imortais e numerosos. Iniciamos falando sobre a classificação dos anjos, vamos terminar agora, já falamos sobre anjo do Senhor. Quando você identificar na Bíblia anjo do Senhor, é o próprio Jesus, refere-se à própria imagem do Deus visível. E iniciamos falando também de arcanjos, querubins e serafins. Arcanjo quer dizer chefe, nós temos um chefe, ou melhor, os anjos têm um chefe, que é o arcanjo Miguel. E vamos falar de querubim. Querubim quer dizer guarda. E temos a primeira menção dos querubins no Éden, logo após a queda do homem, e que Adão e Eva foram expulsos do jardim, ali ficaram então querubins guardando o Éden. Também os querubins, eles estavam sobre a Arca da Aliança, guardando então a Arca da Aliança. Também há na Bíblia a menção de serafim. Serafim quer dizer ardente, brilhante, reluzente, e aparece somente uma vez na Bíblia, em Isaías, no capítulo 6, no versículo 1 até o 7. Ao que indica por essa menção, ela é uma categoria, uma classificação, melhor, de anjos que expressam um intenso amor a Deus e que eles são como líderes da adoração ao Deus Altíssimo. Por fim, ainda há outras categorias de anjos. Anjos eleitos são chamados fiéis, são os anjos fiéis, são aqueles que venceram, resistiram à rebelião que houve no céu. Quando na próxima aula nós estudarmos, nós vamos estudar sobre os anjos caídos, os agentes do mal. Então houve uma rebelião do céu, os anjos caídos nós vamos aprender na próxima aula. E os anjos que venceram a rebelião, os anjos que se permaneceram fiéis, são chamados de anjos eleitos. Também há os anjos das nações, assim como também há os anjos caídos, que influenciam os líderes das grandes nações, líderes de uma maneira geral das nações. Também há os anjos que influenciam positivamente para que a obra do Senhor seja realizada. Há uma guerra espiritual que não está vista aos nossos olhos naturais, aonde os anjos das nações guerreiam contra os anjos caídos que querem influenciar o mal para as nações. Também há os vigilantes, os seres viventes. Os seres viventes consiste em adorar a Deus e em dirigir os seus juízos a Deus. Então, é uma matéria muito especial para você poder, diante da revista, poder ler todas as referências bíblicas que estão mencionadas e poder aprofundar
ainda mais neste tema sobre anjos, os mensageiros de Deus. Para concluir a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o tópico número 3, as obras dos anjos. Primeiro, nós temos que lembrar que os anjos, por essência, por natureza, lá no primeiro tópico que nós aprendemos, eles são adoradores. Então, entre os quadros revelados das funções, das atividades dos anjos, fica muito claro que os anjos, eles são adoradores. Foram criados para servir, foram criados para adorar, estão muito próximos do Senhor, porque têm essa natureza de adoradores. Eles também são mensageiros, eles cumprem a vontade de Deus, eles levam as mensagens de Deus, eles fazem a vontade de Deus, o nome do Senhor será glorificado também na vida desses anjos a partir das mensagens que eles levam. Bem rapidinho, na Bíblia há algumas menções de algumas mensagens levadas por anjos. Cornélio foi ajudado por um anjo, isso está em Atos no capítulo 10. Pedro foi miraculosamente libertado por um anjo, está em Atos no capítulo 12. Jesus, pelo menos em 2 ocasiões, foi fortalecido por anjos, Mateus 4, Lucas 22. E Eliseu foi protegido de ataques por parte de um poderoso exército sírio e foi, então, hostes de anjos que o protegeram. Por fim, agentes do juízo divino. Então, os anjos, eles atuam como agentes do juízo divino, castigando os inimigos de Deus. Então, quem é inimigo de Deus também passa pelo castigo dos anjos. Pelo castigo de Deus, obviamente, mas os anjos também são agentes do juízo divino. Por fim, para terminar a nossa aula de hoje, a aplicação pessoal para a minha vida e para a sua vida, leve para você, leve para o seu templo, leve para a sua casa, leve para o seu coração. Os anjos são ministros de Deus para a realização de todo o seu propósito. Eles estão permanentemente a serviço dos que herdarão a salvação, no apoio, na proteção e no livramento de todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus também usa os anjos para abençoar a sua vida. Na próxima aula, estamos juntos para aprender o melhor de Deus e você já sabe, na Escola Dominical tem mais de Deus.